Aventura-se algum de vós, tendo questão contra o outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, quanto mais as coisas mínimas? Ou não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida? 1 Coríntios capítulo 6, verso 1 a verso 3. Feliz sábado! Feliz sábado! Amém! Alegrei-me quando me disseram... Vamos à casa do Senhor. Aleluia! Deus seja louvado pela sua vida, por estar aqui nesta linda manhã. Muito bem, título do sermão de hoje, membros do júri. Antes, porém, de começarmos o sermão, como meu hábito e costume, gostaria de pedi-los, embora vós já estejais cientes, gostaria de relembrá-los os favores que eu sempre peço. Favor número 1, faça reverência na casa de Deus. Se possível, desligue o telefone ou coloque no modo avião, para que esse momento sagrado não seja perturbado. Esse favor está baseado no livro de Hebreus, capítulo 12, verso 28, que nos diz que Deus deve ser adorado como? Com reverência e santo temor. Favor número 2, eu quero que vocês, por favor, orem por mim. Uma oração muito simples, muito básica. Diga a Deus: Senhor, coloque as tuas palavras na boca deste homem, porque não há nada que eu possa fazer por vocês, mas com certeza Deus pode e fará tudo por vocês. Esse pedido também está baseado na Bíblia, no livro de Jeremias, capítulo 1 e no verso 9, quando o Senhor disse para o seu profeta: Eis que estendo a minha mão e ponho nas tuas bocas a minha palavra. Amém? Ore por mim, dizendo: Senhor, coloque as tuas palavras na boca deste homem. Como Deus outrora colocou as palavras na boca de Moisés e na boca do próprio Cristo, que Deus também me use para trazer o assim diz o Senhor. E favor número 3, por favor, pensem, este sermão em particular vai requerir todos os reflexos e músculos do cérebro de vocês. Então pensem enquanto estiverem escutando, não apenas escute, mas pense. A Bíblia nos diz que devemos honrar a Deus com o nosso culto racional. Romanos capítulo 12, verso 1 e verso 2. E Isaías capítulo 1, verso 12, Deus nos faz um convite. Vinde, igreja de Fênixville, vinde e arrazoemos. Deus é um Deus de razão. Eu quero que vocês hoje, por favor, obrigado, Sávio, hoje em particular, eu quero que vocês pensem muito durante o sermão. É um sermão muito interessante, né? O título do sermão é Membros do Júri, um sermão baseado em 1 Coríntios capítulo 6, Apocalipse capítulo 20 e o capítulo 42 do livro Grande Conflito. Então, nós vamos para muitos versos da Bíblia, vamos fazer uma salada bíblica aqui, na verdade. Então, vai requerir o pensamento de vocês e, quem quiser, anote também os textos bíblicos. Muito bem, título do sermão, Membros do júri. Muito bem, abra a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 6, leremos a partir do versículo 1 até o versículo 3, título do sermão, Membros do júri. Chegará um tempo, e este tempo chegado, a Bíblia nos diz que ele logo acontecerá, e este tempo determinado por Deus, nós não sabemos, nem os anjos sabem, tempo este que o céu se recolherá como um pergaminho, e ali nós estaremos durante quanto tempo no céu? 1000 anos, diante de um júri. Apocalipse capítulo 20, verso 4, nos diz: Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Nós julgaremos com Cristo durante esse período milenar. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 6, e vamos ler do versículo 1 até o versículo 3, são os versos que eu comecei o sermão de hoje. Todos encontraram? Amém? Ore comigo então, curve a sua fronte e vamos pedir sabedoria vinda do trono de Deus. Senhor Deus, divino Pai, gratestamos, ó Pai, pela tua benevolência. Sabemos que o Senhor é um Deus que se comprasse e tem prazer na misericórdia. Te damos graça, Senhor, pelo dom de Jesus Cristo, seu Filho, que enviado foi à terra para morrer não só pelos nossos pecados, mas como o pecado de todo mundo. Te louvo, Senhor, porque Cristo nos resgatou do império das trevas e pelo sangue de Jesus o Senhor foi capaz de nos constituir reino e sacerdócio para o teu reino. Nos ajude, ó Pai, na compreensão desse texto. Eu peço mais uma vez que o Senhor me use. Senhor, o Senhor bem sabe que eu não ofereço resistência. Instrua-me, ó Pai, o que dizer e como dizer para a edificação do teu povo santo. Nos ajude, ó Pai, a assentarmos nesse trono junto com o Senhor, para julgarmos aos anjos e aos ímpios. Nos dê sabedoria do céu, para que possamos nos qualificar para sermos membros do júri. Eu te peço, em nome de Cristo Jesus. Amém. 1 Coríntios, capítulo 6, lendo a partir do versículo 1, a Bíblia diz:
Aventura-se algum de vós, tendo questão, a palavra questão significa dissonância, conflito, na verdade, dissensão. Aventura-se algum de vós, tendo questão contra o outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? Como dois seres espirituais resolvem um conflito com seres seculares? Não faz nenhum sentido, porque as coisas espirituais se discernem como? Espiritualmente. Então Paulo não entende como duas pessoas que professam a mesma fé em Cristo submete um irmão aos gentios e não perante a igreja. E aqui no versículo 2 e no versículo 3, Paulo trará dois fortes argumentos de por que nós precisamos resolver as coisas mínimas dessa vida. Argumento número 1, leia comigo o versículo 2. Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgarem essas coisas mínimas? Como uma pessoa vai assentar-se ao lado de Deus o Pai, o juiz, e ao lado de Jesus Cristo, e com todos os seus santos anjos, para julgar o mundo e julgar os santos, se essas pessoas não conseguem resolver umas coisas mínimas do cotidiano da vida? Argumento número 2, verso 3. Não sabeis que havemos de julgar quem? Os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida. Muito bem, nós podemos extrair duas informações preciosas, muito mais, mas vamos abster-se aqui apenas a informação do versículo 2 e o versículo 3. De acordo com o versículo 2, nós julgaremos quem? Não. De acordo com o versículo 2, nós julgaremos quem? O mundo. E de acordo com o versículo 3, nós julgaremos quem? Os anjos. Na ponta da língua? Então, muito bem, vamos julgar o mundo e também julgaremos os anjos. Se nós haveremos de assentar-se em tronos para julgar os anjos e julgar o mundo, isso exige uma qualificação nossa. Como assim, André? Qualificação? Existem condições para o recebimento da graça, da santificação e da justificação. Cristo nos salva sobre uma condição, que peçamos se queremos receber e que batamos se queremos que a porta a nós seja franqueada. A condição para receber a graça são as obras. Ao contrário, a graça se torna barata. Muito bem, abra a sua Bíblia em Hebreus capítulo 2 e vamos, nesse sermão, estabelecer um princípio básico, né, de todos aqueles que hão de assentar-se em tronos. Qualificações, esse é o princípio. É um princípio bíblico, um princípio do espírito de profecia. Se queremos estar com Cristo no céu, nós precisamos de qualificações aqui na terra. E vamos ver que o nosso próprio mestre foi qualificado para ser o nosso Salvador. Abra a sua Bíblia no livro de, que livro que eu disse? Hebreus, qual capítulo? 2. Lendo a partir do versículo 17. Todos encontraram? Hebreus, capítulo 2, a partir do versículo 17. Amém? Por isso mesmo convinha que em quantas coisas, igreja? Só algumas coisas? Em todas. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos. Por que Cristo deveria ser semelhante aos irmãos? Para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. No primeiro versículo, nós vemos uma qualificação de Jesus Cristo, que por isso mesmo convinha que em todas as coisas Cristo deveria ser em tudo semelhante a nós. Cristo amamentou no seio da sua mãe, Cristo teve fraldas como os infantis têm. Cristo sofria as malatias de um ser humano, como febre, gripe e tudo mais, como todos temos. E em tudo ele foi tentado. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos. Com qual propósito? Para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote a Deus. E por isso ele é o nosso sumo sacerdote. Deus o Pai não é o sumo sacerdote, nem tampouco o Espírito Santo é o sumo sacerdote. Cristo se qualificou para ser o nosso sumo sacerdote de forma misericordiosa e fiel. Por quê? Porque em tudo ele foi semelhante a nós. E agora no versículo 18, nós veremos um outro qualificativo. Porque naquilo que ele mesmo sofreu tendo sido tentado, ele é o quê? Ele é poderoso para socorrer os que são tentados. Me escute com muita atenção. Cristo é poderoso para te livrar e me livrar, porque em todas as coisas ele foi tentado.
E o sofrimento, mediante a tentação, ele só ocorre quando nós resistimos. Quando nós cedemos, o sofrimento vai embora. A Bíblia diz que Cristo sofreu, porque naquilo que ele sofreu, tendo sido tentado, se Cristo tivesse dito sim para Satanás, o sofrimento teria ido embora. Se ele tivesse transformado a pedra em pão, o sofrimento e a fome e a escassez teria ido embora. Cristo sofreu e logo por ter sofrido, ele é poderoso para socorrer aqueles que também são tentados. Por isso nós vemos aqui qualificações. E a minha pergunta para você é, raciocine, lembre do favor 3. Se Cristo, o majestoso Rei, que tudo foi criado ao som da sua voz, e até os anjos também, Salmo 148, verso 1, 2 e 5. Se Cristo, que criou todo o universo, ele se qualificou para ser o nosso Senhor, será que nós não precisamos de qualificações para sermos súditos do reino de Deus? Será que não? Sim, igreja, nós precisamos de qualificações. Vamos então estabelecer esse princípio de qualificações. Vá para Lucas, Evangelho segundo Lucas. Vamos ler agora, esse será o nosso 6º texto da Bíblia. Nós vamos ler muitos textos da Bíblia, se quiserem anotarem depois para estudar na sua casa de forma mais minuciosa. Agora vamos para o Evangelho de acordo com Lucas, Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, vamos ler o versículo 31 e o versículo 32. Título do sermão, membros do júri. Quero cumprimentar todas as pessoas que nos acompanham via YouTube. Que Deus abençoe você e o seu lar. Por favor, pegue a sua Bíblia e abra em Lucas capítulo 22 e faça reverência também na sua casa, pois um prédio físico não diminui a santidade do nosso Deus. Lucas capítulo 22, verso 31 e verso 32. Amém? Amém. Cristo disse para Simão, 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 eis que Satanás vos reclamou, vos requeriu para vos peneirar como trigo. Eu, porém, o quê? Ah, que coisa linda! Misericordioso Salvador, rogando, orando, intercedendo pelo seu discípulo. E como ele intercedeu por Pedro outrora, Cristo também intercede por você e por mim hoje. Vemos isso na oração sacerdotal de Cristo, quando ele estendeu a sua mão e rogou por aqueles que haveria de vir e acreditar no seu nome. Jesus Cristo orando para a igreja hoje. Cristo, há 2000 anos atrás, também rogou e intercedeu pela sua igreja hoje. E Cristo ainda, no Santo dos Santos, continua orando e intercedendo por nós. Simão, Simão, eis que Satanás vos requeriu para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Próximo verso. Tu, pois, quando te converteres, o quê? Fortaleça os teus irmãos. Era imprescindível para que Pedro fortalecesse os seus irmãos, que ele próprio o quê? Tu, pois, quando te converteres, era imprescindível que Pedro passasse para um processo de conversão. Ora, como pode um cego liderar um outro cego? Ou uma pessoa que está afogando ajudar uma que está afogada? Por isso Cristo disse, Pedro, você ajudará os teus irmãos, mas primeiro se converta. Quando, Cristo está colocando no futuro, quando te converteres, fortalece aos teus irmãos. Nós vemos aqui esse princípio de qualificação. E volto a dizer, nós precisamos de qualificações para julgar quem? O mundo e os anjos. Muito bem. Você está em Lucas. Vá para Mateus. Nós vamos voltar para Lucas daqui a pouco, mas por enquanto vá para Mateus capítulo 7. Um texto muito conhecido. Mateus capítulo 7. Vamos ler o versículo 3 ao versículo 5. Mateus capítulo 7, do versículo 3 ao versículo 5. Muito bem, Zé? Você está sendo uma bênção para a nossa igreja, viu, Zé? Você e sua esposa, continuem sempre... vocês não são visitas, vocês agora pertencem ao nosso grupo. Amém? Amém. Muito bem. Mateus capítulo 7, verso 3 diz, por que vês tu o argueiro? O que é um argueiro, irmãos? Um cisco, algo bem pequeno. Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão e não repara na trave que tens o teu próprio olho?
Ou como dirás tu ao teu irmão, deixe-me remover, deixe-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Qual que é a primeira palavra do versículo 5? Cristo está denunciando um tipo de hipocrisia. Hipócrita. E a próxima palavra é um qualificativo. Tira primeiro a trave que está no teu olho, e então, vírgula, verás claramente para tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Então, para que a gente possa ajudar os nossos irmãos, nós precisamos primeiro tirar a trave. E então, claramente, veremos para ajudar o nosso irmão. Volte para Lucas. Ficou claro aqui? Qualificações, volte para Lucas. Agora, Lucas capítulo 20. Chegará um tempo que nós julgaremos os anjos e julgaremos o mundo. E, claro, muitas perguntas emergem desse tema. Quando acontecerá esse juízo? Que tipo de juízo será este? Como será, essa configuração desse julgamento? Sabemos que quando o juiz ele coloca em série todos os seus júris, ali há muitos membros. Há o juiz, há advogados de ambos os lados e há também os chamados membros do júri, que tomam uma decisão e passam a decisão para o juiz, para assim ser promulgado, na verdade, uma sentença para o réu. Muito bem, e de fato sabemos que haverá também um juízo no céu, mas vamos responder essas perguntas de forma calma, como o próprio Isaías nos sugere. Texto sobre texto, texto e mais texto, preceito e mais preceito, e regra sobre regra. Muito bem, o texto então é Lucas, qual capítulo eu disse? 20. Capítulo 20, palavras de Jesus Cristo a partir do versículo 34. Todos encontraram? E aqui nós vamos encontrar quem serão estes que se assentarão em trono. Quem serão estes que julgarão o mundo e julgarão os anjos? E quem serão esses que a eles serão dado o privilégio de alcançar a era vindoura? Amém? Todos encontraram? Sim. Então lhes acrescentou Jesus o quê? Os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento. Próximo verso. Mas os que são havidos por dignos de alcançar o quê? A era vindoura. Entre o versículo 34 e o versículo 35, quantos mundos nós encontramos aqui? Vamos lá, lembre do favor 3. Quantos mundos nós vemos aqui, do versículo 34 ao início do versículo 35? Nós acabamos de ler. Está fresco na sua memória. Quantos mundos? 2 mundos. 2. Nomeie esse mundo. Vamos reler o texto. Vocês não leram como eu peço, microscopicamente. Vamos lá. Então lhes acrescentou Jesus, os filhos o quê? Deste mundo. Mundo número 1. Você já nomeou o primeiro. Casam-se e dão-se em casamento. Versículo 35. Mas os que são havidos de alcançar o quê? A era vindoura, o mundo vindouro. Então já nomeamos. Este mundo, versículo 34, descreve esse mundo agora. Esse mundo, pecador como conhecemos, na verdade, corrompido e que jaz do maligno. Agora, versículo 35 nos traz a era vindoura. Aqueles que são havidos por dignos de alcançar a era vindoura, qualificados. Estes não se casam, e a ressurreição dentre os mortos. Estes não se casam e não se dão em casamento. Por quê? Porque não podem mais morrer. Porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Muito bem. Quantas vezes nós vemos a palavra ressurreição entre o versículo 34 ao versículo 36? 2. Muito bem. E, de fato, a Bíblia fala sobre 2 ressurreições. E nós falaremos sobre essas 2 ressurreições. Mas o que eu quero que fique fixado na sua mente, de acordo com esses versículos que nós lemos, é que haverá um grupo. Grupo este que será qualificado para herdar a era vindoura. Mas como alguém como uma pessoa pode merecer essa era vindoura? Com certeza houve um juízo prévio, houve um juízo pré-advento que determinou, um juízo investigativo que já está acontecendo no céu, que determinou que esta pessoa poderá assentar-se em trono e aquela pessoa não poderá. Não vou dar todos os detalhes agora, logo teremos esses detalhes, mas agora está acontecendo no céu um juízo pré-advento,
que precede a vinda de Cristo, para determinar aqueles que serão qualificados, aqueles que serão dignos de alcançar a era vitória. Pessoas estas que, pela vida harmoniosa com Cristo, que as suas feições estarão centralizadas em Cristo, se tornarão meritosas, de acordo com o sangue de Cristo vertido na cruz. E pelo sangue de Cristo, elas agarrarão esses méritos de Cristo. E esses méritos serão imputados nessas pessoas, por uma vida santa na terra e de acordo com a palavra de Deus. 2 vezes nós vemos a palavra ressurreição. Para estarmos no céu, nós precisamos, irmãos. Cristo disse 2 vezes no último versículo aqui, pois não podem mais morrer, porque são filhos da ressurreição. Ora, para ressuscitar, você estava? Uma pessoa viva não pode ressuscitar. 2 vezes Cristo cita a morte aqui. São pessoas que conquistaram a morte. São filhos da ressurreição. Estes não podem mais morrer. Para estar no céu, você precisa hoje escolher viver eternamente. Você precisa hoje escolher passar da morte para a vida. Irmãos, nenhum teólogo consegue explicar isso em sua totalidade e plenitude. Nenhum teólogo. Eu não consigo explicar para você como você em vida já começa a viver eternamente. Cristo disse que aquele que o aceita passou da morte para a vida. E ao descansar, você não está morto, você está descansando no Senhor. Você está dormindo o lindo sono dos justos. Mas para isso, você precisa dessa qualificação. Precisa dos méritos de Cristo. Muito bem. 2 ressurreições. Vá para 1 Tessalonicenses, capítulo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, título do sermão, membros do júri. Vamos falar um pouco sobre a ressurreição. Antes, porém, eu quero rogar ao Deus do céu que me dê sabedoria. Senhor Deus e Divino Pai, estamos agora entrando no núcleo, no centro do sermão. Estabelecemos, ó Pai, um princípio este que é o princípio da qualificação. Precisamos de qualificações para fazermos o trabalho do Senhor aqui na terra. Nos dê sabedoria, ó Pai, para entendermos esse tópico da ressurreição, pois apenas aqueles com essas qualificações ressuscitarão na manhã linda e gloriosa da ressurreição. Usa-me, Senhor, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Todos encontraram? Sim. Muito bem. A Bíblia diz: porquanto o próprio Senhor, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, o quê? Ele descerá do céu. E os mortos em Cristo ressuscitarão segundo? Primeiro. Esta é a primeira ressurreição. Ora, se eles ressuscitarão primeiro, haverá, claro, uma outra ressurreição. Isso já implica que haverá uma outra ressurreição. Mas aprenda isso, Cristo voltará com poder, majestade, clangor e alaridos, e com muito barulho, será algo visível, Apocalipse 1:7, e será algo estrondoso, Mateus capítulo 25, ele dará ordem a todos os seus anjos para que reúna todos os seus eleitos dos 4 cantos da terra. E a Bíblia diz que ele virá com alarido, com a trombeta de Deus. E quando Cristo vier de forma visível, pessoal, para nos tirar daqui, a Bíblia diz que, de acordo com uma palavra apenas, medite, irmãos, no poder desse nosso Senhor. Dada a sua palavra, não palavras, dada a sua palavra de ordem. Eu não sei que palavra é esta. Eu apenas conjecturo na minha mente e acredito ser saia, como ele falou com Lázaro. Mas Cristo dará uma ordem. E todos os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Coloque um dedo aí, você tem 10 dedos, deve ser fácil, não é uma tarefa difícil. Coloque um dedo nessa página, 1 Tessalonicenses, e vá para 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 51. Nós vamos ver que são 2 textos que devem ser estudados juntos, pois todos os elementos que nós lemos de 1 Tessalonicenses 4,16, encontramos aqui também. Vemos o Senhor, vemos a trombeta e vemos a ressurreição. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51. Amém? Amém. Amém? Eis que vos digo um mistério. Paulo, há 2000 anos atrás, estava escrevendo
para os cidadãos da cidade de Coríntios o mistério da ressurreição. E de fato é um mistério porque ninguém, como eu disse, pode explicar, não é verdade? Como uma pessoa pode falar e a vida ser restaurada. Cristo, ele apenas tocou e disse para o mancebo, viva, e aquele pobre menino, filho da viúva de Naim, na verdade, da cidade de Naim, ele ressuscitou. Cristo apenas disse para Lázaro, saia, e foi restituído ao moribundo, sofredor e morto, a saúde plena, não é verdade? Cristo apenas diga, levanta-te e anda, e aquele sofredor, por 38 anos, foi restaurada a sua saúde, e as pessoas, né, viam a tonalidade da pele e a saúde, a flexibilidade dos seus músculos, como de uma criança ao pular, né, e agradecer a Deus. Então, esses mistérios nós não conseguimos explicar. Por isso, sem fé é impossível, devemos ter fé na palavra de Deus. Muito bem, 1 Coríntios capítulo 15, verso 51, Paulo disse, eis que vos digo um mistério, nem todos o quê? Dormiremos. O que significa dormir? Morrer. Paulo está dizendo, nem todos morreremos, nem todos, né, dormiremos, mas transformados seremos? Todos. E logo, segure isso aí, eu quero que vocês pensem nisso. Por que, só uma pergunta que vamos responder logo, por que todos devemos ser transformados? Já pensou isso já? Vamos responder depois com o livro de Hebreus. A minha pergunta é, por que todos nós precisamos ser transformados? Cristo virá, nos resgatará, não é verdade? Nos aceitou da forma que somos, nos santificamos e fomos qualificados por Cristo para entrar no reino dele. E se fomos qualificados, se já houve um juízo pré-advento, por que eu preciso ser transformado? Né? Todos seremos transformados. Com qual velocidade? Num momento, num abrir e fechar de olhos. Paulo está usando uma linguagem palatável, uma linguagem que possamos entender. Né? Um abrir e fechar de olhos é uma velocidade rápida, não é verdade? E assim seremos transformados. Num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará e os mortos o quê? Ressuscitarão como? Incorruptíveis. Por quê? Porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e o corpo que é mortal se revista da imortalidade. Então, esse texto, agora volte lá para 1 Tessalonicenses, eu pedi para você deixar um dedo lá, volte para 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e agora vamos ler o versículo 17. Já lemos o versículo 16, porquanto o próprio Senhor, dada a sua palavra de ordem, e ouvida a voz do arcanjo, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão. Versículo 17, depois, nós, os vivos, os que ficarmos, Paulo está repetindo várias vezes, é o que significa a mesma coisa, para ficar claro que haverá dois grupos dos salvos. E agora eu vou falar um pouco aqui dos 4 grupos que haverá na vinda de Cristo. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntos com eles. Quem são esses eles? Aqueles do versículo 16, que se ressuscitaram como? Primeiro, né? Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Quando nós lemos de forma microscópica, um tanto de informação a gente tira do texto, sabia? Muita informação. Haverá 4 classes de pessoas quando Cristo voltar. 2 classes estarão no grupo dos salvos e 2 classes estarão no grupo dos perdidos. Haverá então, primeira classe, os que ressuscitarão primeiro, os salvos mortos. E a segunda classe, os salvos vivos, nós os que ficarmos e estaremos presentes na vinda de Cristo. Haverá também os ímpios vivos, como também haverá os ímpios mortos. Ficou claro aqui? Alguma dúvida? Pode perguntar, alguém tem alguma dúvida? Não? Tudo claro aqui então? 4 classes de pessoas. Alguns textos bíblicos sobre os ímpios, eu falei só sobre os salvos. 1 Tessalonicenses 2, 8 e 9 fala que os ímpios eles serão mortos na manifestação da glória de Cristo. Esses são os ímpios vivos. E Apocalipse 20, verso 5 fala que o restante dos mortos não ressuscitarão até que se completem os 1000 anos. E Apocalipse 20, verso 5. Então,
estes serão aqueles da segunda ressurreição, que após os 1000 anos ressuscitarão para receberem o castigo de Deus. Então aqui nós vemos textos bíblicos para cada classe. Haverá 4 classes, repetindo: os salvos vivos, os salvos mortos, que ressuscitarão, e depois juntos seremos arrebatados em glória, né? Haverá os ímpios vivos e os ímpios mortos. Agora vamos responder àquela pergunta: por que é necessário... Quem lembra da pergunta? Por que é necessário o quê? A transformação. Lembra que eu fiz essa pergunta e falei que a gente responderia de acordo com o livro de... Quem lembra? Hebreus capítulo 12. Esse texto é um texto muito simples, curto, você pode memorizá-lo com apenas uma leitura. Hebreus capítulo 12, verso 29, é um texto muito solene, sagrado, né? E nós sabemos que Deus é um Deus de amor, mas esse amor ele é banhado com justiça. Muito bem, o trono de Deus é justiça e misericórdia. Hebreus capítulo 12, vamos ler o versículo 29, responderemos a pergunta. Esse texto deixa muito claro por que tudo isso, por que a ressurreição, por que a transformação, não é verdade? Veja que texto claro, esclarecedor. Amém? Amém. Todos encontraram? Porque o nosso Deus é o quê? Fogo consumidor. Muito bem, atenção aqui, olha para mim um pouco. O nosso Deus, igreja, é um Deus consumidor. Isso significa que se todas aquelas pessoas que morreram e foram para a sepultura, se elas saíssem da sepultura com a mesma manifestação desempenhada no lar e na sociedade, essas pessoas, as mesmas que morreram em Cristo, elas instantaneamente seriam consumidas se não fossem transformadas. E por isso é necessário uma transformação, para que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal, se revista de imortalidade. E é por isso que Deus disse para Moisés há muito tempo atrás: não verás a minha face, porquanto homem algum me verá e viverá. Mas André, então nós não podemos ver Deus? Veremos. Apocalipse nos diz isso, que veremos a sua face e na nossa fronte estará o nome dele. Jesus disse para os discípulos: não humilheis a nenhum dos menos pequeninos, porque vos afirmo, Cristo afirmou, que os seus anjos veem constantemente a face do meu Pai. Os anjos constantemente veem a face de Deus, mas qual que é a qualificação para ver a face de Deus? Santidade. O que não temos. Cristo é a nossa santidade. Cristo é a nossa justificação. Cristo é a nossa qualificação. E para isso, esse corpo que já conheceu o pecado, esse corpo que já conheceu o que é corruptível, esse corpo que já conheceu o que é mortal, deve primeiro ser transformado. Ao contrário, Abel, ao contrário, Paulo, ao contrário, a minha avó Francisca, todas essas pessoas sairiam da sepultura e ao verem a glória e a majestade que emana desse Deus santo, elas voltariam para a sepultura e morreriam. Agora você entende por que nós lemos lá em Lucas, capítulo 22, no versículo 36, capítulo 20, verso 36, que eles não podem mais morrer, porque são filhos de Deus, são iguais aos anjos e são filhos da ressurreição. Algo maravilhoso acontecerá na manhã da ressurreição. Os mortos serão transformados. Aonde? Aonde, igreja, que os mortos serão transformados? Ao sair da sepultura? Não, lá da sepultura. Porque se eles saíssem da sepultura, como eles foram para a sepultura, eles morreriam. Os mortos sairão da sepultura transformados. E nós, num abrir e fechar de olhos, muito mais rápido, num abrir e fechar de olhos, também seremos transformados. Se queremos estar com Cristo, se queremos, irmãos, viver eternamente com Ele, precisamos, primeiramente, nos qualificarmos para sermos filhos da ressurreição. Como acontecerá essa qualificação? Muito bem, falaremos sobre isso. Como acontecerá essa qualificação? A Bíblia diz que, Hebreus capítulo 12, verso 14, que sem a santidade ninguém verá a Deus. Quem já escutou esse texto? Quem já escutou esse texto? Levanta a mão. A Bíblia diz claramente: segui a paz em todos e a santidade sem a qual... Ninguém verá o Senhor. Então, qual que é o requerimento para ver a Deus?
santidade. Ficou claro? Precisamos de santidade, irmãos. Se queremos ser santos no céu, precisamos primeiro ser santos aonde? Na terra. Muito bem. Vamos lá então. Nós lemos em 1 Coríntios capítulo 6, vamos voltar. No versículo 2, que a igreja, os salvos, julgarão quem? O mundo. E o versículo 3, nós entendemos que os santos hão de julgar quem? Os anjos. Lembram disso? Mas que anjos são esses que nós julgaremos? Que anjos são esses? Vá lá para 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 2. Que anjos? A pergunta, que anjos serão esses anjos que nós julgaremos? 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Todos encontraram? Amém? Amém. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, a Bíblia diz o seguinte: Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo. Que anjos são esses que pecaram? Ora, a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 12, verso 7, que houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Pelejou também o dragão e os seus anjos, todavia não prevaleceram. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. Sim, foi atirado à terra, termina o verso 11, e com ele os seus anjos. Logo, foram esses que pecaram. Deixa um dedo aí, você está em 2 Pedro, né? Deixa um dedo aí em 2 Pedro e corra lá para o Apocalipse. Apocalipse capítulo 1, e aí você volta uma página, que fica fácil de encontrar Judas. Vai lá em Apocalipse capítulo 1 e volta uma página, porque vamos ler o livro de Judas. Judas, versículo 6. Judas tem apenas um capítulo, por isso nós damos apenas o versículo. Judas, versículo 6. Nós estamos aqui vendo quem será o réu, né? Vamos descobrir agora. Olha as perguntas sendo respondidas. Quem é o réu desse julgamento? Título do sermão, membros do júri. E quem vai ser os membros do júri? Entenderam aí? Vamos responder agora. Quem serão o réu e quem vai ser os membros? Vamos trazer aqui uma forma mais didática. Quando um painel de um júri é configurado ou chamado para acontecer aqui nos Estados Unidos, o juiz requer algumas coisas dos membros, né? Ele deve ser um bom cidadão, não é verdade? Um cidadão que pratica as leis do país. Law-abiding citizen, não é verdade, José? Assim que eles dizem, um cidadão que obedeça à lei. Geralmente eles perguntam se o júri conhece da vida do réu que está sendo julgado, e eles mandam cartas convidando pessoas para tomar parte num júri. E de forma um pouco semelhante, haverá esse julgamento no céu. Haverá um júri e haverá os membros do júri, que com o juiz, né, determinarão o sofrimento dos perdidos. Então nós vamos responder aqui, quem que é o réu e quem será os júris. Já descobrimos que os membros dos júris, eles precisam de qualificações aqui na terra para ter essas qualificações no céu. Entendemos que esses precisam ser filhos da ressurreição e eles precisam estar em qual ressurreição? Na primeira ou na segunda? Na primeira ressurreição. Muito bem, até aqui, né? E já lemos em 2 Pedro que Deus ele reservou os anjos que pecaram para o dia do juízo. Agora leia comigo Judas, versículo 6. Todos encontraram? Sim. A Bíblia diz, e há anjos que não preservaram o seu estado original. Talvez a sua versão diz natural. Aquela criação, quando Deus, a Bíblia diz no Salmo 148, verso 5, pois ao seu comando foram criados. Cristo falou e todos os anjos foram criados de forma santa, perfeita e harmoniosa. Mas Deus determinou no seu plano onisciente testá-los antes de serem considerados eternamente fora do perigo. Então, ao anjo, Deus deu um período de prova. A Adão e Eva, Deus deu um período de prova. A todos os antediluvianos, Deus determinou 120 anos. E como estudamos hoje de manhã, Deus deu 400 anos, 4 gerações para os amorreus e todas as cidades circunvizinhas ali. Deus é um Deus que dá ao seu povo um período de tempo para fazer o que é certo, como ele deu aos anjos também.
Continue a leitura do texto, versículo 6. E a anjos, os que não preservaram seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele quem? Deus. Ele tem guardado em algemas eternas, reservando-os para o juízo do grande dia. Agora, o que esse texto de Judas 6 tem a ver com o texto de 2 Pedro, capítulo 2, verso 4? Ambos os textos falam de um juízo e ambos os textos falam dos anjos caídos. Então, de fato, haverá um dia, que nós não sabemos que dia é esse, sabemos que será após o cumprimento do milênio. Haverá esse grande juízo. E qual fase do juízo é essa, igreja? O juízo executivo ou punitivo, a terceira fase do juízo. A primeira fase está acontecendo agora, o juízo pré-advento, quando Cristo entrou no Santo dos Santos, no dia 22 de outubro de 1844, para começar o julgamento. A segunda fase do juízo ocorrerá quando Cristo voltar e começar o milênio. São 1000 anos de não investigação, mas de comprovação, o juízo comprovatório. E após esse juízo terminar, ao cabo desse tempo, a cidade santa descerá e haverá o terceiro juízo. E esses dois textos falam do juízo executivo, punitivo. E quem será os julgados nesse juízo? Já descobrimos que são os anjos. Os que abandonaram o seu estado natural, Judas 6, e 2 Pedro capítulo 2, aqueles os quais rejeitaram a salvação de Deus e foram precipitados ao inferno. Mas se parasse por aí, tudo estaria bem, né? Lá nós lemos que os santos hão de julgar os anjos. Mas haverá uma outra classe nesse juízo também. Lembra que eu te pedi para deixar um dedo em 2 Pedro? Volte lá, 2 Pedro. Vamos descobrir que classe é essa. Vamos lá na nossa salada bíblica. Espero que você esteja atento. Eu amo pregar nessa igreja, irmãos, porque aqui nós sempre temos almoço e eu não fico preocupado com o tempo, né? A gente pode pregar 1, 2 horas, e eu sei que o pessoal que nos acompanha no YouTube gosta de sermão que tem a palavra de Deus mesmo, e nós estamos, de fato, vivendo nos últimos momentos da história humana na Terra. Uma mensagem solene é necessária para esses últimos dias, para aqueles que herdarão a Cidade Santa. E nós precisamos nos familiarizar com as coisas de Deus aqui na Terra. Precisamos ter mais tempo para estudar a sua palavra e mais tempo para a santificação. Não é verdade? Muito bem. 2 Pedro, capítulo 2, nós lemos o versículo 4, agora vamos ler qual versículo? Versículo 9. Todos encontraram? Amém? É porque o Senhor sabe como livrar os piedosos da provação e reservar sobre castigo os ímpios. Para quando? Para o dia do juízo. Irmãos, olha que vocês entenderam a solenidade desse texto? Reservar não está falando de anjos aqui não. Nós lemos em 2 Pedro capítulo 2, verso 4, que os anjos estão reservados para o juízo. Lemos em Judas, versículo 6, que os anjos estão reservados para o juízo. E também lemos agora em 2 Pedro capítulo 2, verso 9, que os ímpios estão também reservados para o juízo. O que significa, irmãos, que não há nenhuma diferença entre um ímpio e um demônio. Me desculpe pelas palavras duras. O objetivo do sermão de hoje não é assustar ninguém, mas você sabe claramente que existe um céu para ser ganho, como um inferno também para ser evitado. Nós estamos num conflito cósmico, num conflito secular, que o seu desfecho final se aproxima. Irmãos, isso é muito sério. Não existe nada mais sério do que isso. É um assunto literalmente de vida ou morte. Aqueles que pela graça de Cristo, pelo sangue de Cristo, lavarem as suas vestiduras no sangue do Cordeiro e obedecerem os seus mandamentos para que lhe deem o direito de entrarem na cidade santa, estes viverão eternamente, mas aqueles que plantarem a iniquidade no seu próprio corpo colherão também a iniquidade. E serão destruídos pela manifestação do fogo de Deus. E por que eles serão destruídos? Porque depois dos 1000 anos, quando a cidade santa descer, e quando todo o caso estiver decidido, quando a cidade descer, e quando Cristo voltar uma terceira vez, acontecerá uma outra ressurreição, a saber, a segunda ressurreição após o milênio. E diferentemente da primeira ressurreição, ninguém ressuscitará incorruptível. Com a mesma manifestação que foram para o sepulcro, assim eles ressuscitarão. E recuperarão a mesma linha de raciocínio interrompida por ocasião da morte.
E todos esses ímpios, por não terem sido transformados, morrerão diante da face de Deus. E não existe, eu desconheço biblicamente um assunto mais importante do que esse. Por isso, o núcleo do Apocalipse, Apocalipse 14, os 3 anjos, eles parecem gritando, clamando em grande voz. Porque nós parecemos meninos, crianças, dormindo. Precisamos acordar. Você já tentou acordar um bebê, uma criança sonolenta? Você promove um terremoto superficial ali e a criança nem se move. E por isso os anjos estão gritando: tema a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. O juízo é chegada, já começou. É chegada a hora do seu juízo, já começou em 1844, o juízo de Deus, igreja. Nós julgaremos anjos caídos, mas infelizmente também julgaremos seres humanos perdidos. Eles tomarão parte no mesmo julgamento. É vergonhoso dizer, mas não haverá diferença de um demônio para um perdido que rejeitou a graça do Senhor. E por isso lemos em Mateus capítulo 24, no versículo 41, afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Um texto um tanto que antagônico ao próprio capítulo 25, agora no versículo 34. Ao passo que o versículo 41 disse afastai-vos, o versículo 34 diz vinde. Ao passo que o versículo 41 disse malditos, o versículo 34 diz benditos. Ao passo que o versículo 41 disse para o fogo eterno, o versículo 34 disse para o reino. 2 escolhas, 2 caminhos, não há um terceiro caminho. Ou não sabeis que daquele ao qual sujeitai para a obediência, a esse mesmo a quem obedeçais, sois servos? Romanos 6, verso 16. Ou de Cristo para a vida, ou de Satanás para a morte. 2 caminhos, 2 senhores. E, portanto, nós não podemos cochear entre o mundo e o Senhor. Devemos escolher a quem pertencemos. Irmãos, e logo isso tudo acabará. Mas a mensagem é uma mensagem de esperança, porque ao passo que haverá um grande réu, um réu que a Bíblia chama que será tão grande que chega a comparar a areia do mar, nós sabemos também que não haverá condenação para os júris. Aqueles que serão os membros dos júris, a Bíblia diz, irmãos, que não haverá condenação. Qual julgamento haverá para os santos? Nenhum. Está tendo agora esse juízo para os santos, o juízo pré-advento, o juízo investigativo, e cada palavra que nós dissemos são anotadas em canetas de ouro nos depósitos celestiais. Cada palavra, cada ação, cada atitude que nós temos é anotada no céu. Mas a Bíblia diz claramente em Romanos capítulo 8, verso 1, agora, pois, já nenhuma condenação há para quem? Para os que estão em Cristo. Então aqueles que não estão em Cristo haverá sim uma condenação. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida nos livrou da lei do pecado e da morte. E o versículo 4 é muito importante, porque assim como o preceito da lei se cumpriu em Cristo, este preceito também deve se cumprir em nós, qualificações, que não andamos segundo a carne, mas segundo a lei do Espírito. E Deus quer imprimir no seu coração, quer imprimir no meu coração um amor pela sua santa lei, para que possamos ser qualificados para esse reino santo. Não haverá maldade, não haverá pecado, mas não será de forma automática. Aqui devemos aprender como Enoque a andar com Deus. Gênesis 5, 22. Andou Enoque com Deus 300 anos e já não era porque Deus o tomou para si. Ora, mas a Bíblia diz que ele viveu mais do que 300 anos. Então, por que a Bíblia só resume esses 300 anos? Porque após o nascimento do filho de Enoque, a vida dele mudou. Ele via a dependência que um filho tem de um pai e trouxe, ele foi muito inteligente e assemelhou-se ele mesmo com o seu pai celestial, e a vida de Enoque mudou. Irmãos, nós precisamos ter um encontro com o nosso Pai também. A nossa vida precisa mudar como a vida de Enoque foi mudada. E nós precisamos abandonar o pecado. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, com o suor da sua mão e do seu rosto, trabalhe e sacuda. E ocorra as viúvas e os órfãos. Aquele que matava, não mate mais. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que se prostituía, não se prostitua mais. É necessário um novo nascimento. O grande líder da seita farisaica não entendeu isso.
e perguntou para Jesus: pode eu, porventura, sendo velho, voltar ao útero da minha mãe e nascer de novo? Todos precisamos de um novo nascimento, não importa quem você é, todos precisamos de um novo nascimento, amados irmãos. Há alguma condenação para os que estão em Cristo? Não. Abra sua Bíblia em Apocalipse, por favor, comigo. Vá lá para Apocalipse 14. Temos muito texto para estudar ainda, espero que você não esteja cansado, pois a palavra de Deus anima, a palavra de Deus traz ânimo, a palavra de Deus traz felicidade. Aperta o cinto de segurança e vamos responder essa pergunta: haverá julgamento para os santos? Eu já vou te responder: não haverá. Apocalipse 14, lendo a partir do versículo 13, a Bíblia diz: então ouvi uma voz, vinda da onde? Uma voz do céu, dizendo: escreve. E sempre quando Deus manda escrever é porque algo solene está prestes a ser dito. Escreve o quê? Bem-aventurados mortos que desde agora morreram e agora descansam no Senhor. Sim, diz o Espírito. É o Espírito Santo dizendo, o mesmo Espírito que o selou. Nós somos selados para o juízo de Deus com o selo do Espírito Santo. Por isso é o Espírito Santo que está dizendo aqui. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, dos seus labores, e as suas obras os acompanham. Não há condenação quando você morre com Cristo. Pelo contrário, você morre bem-aventurado. Vá lá para Apocalipse 20. Apocalipse 20, agora verso 6. A pergunta é: haverá algum julgamento para os santos? Não, irmãos, não. Isso é antibíblico. Não haverá julgamento para os salvos, os santos, os justificados e selados pelo selo do Deus Espírito Santo não terão julgamento. Não haverá sobre eles juízo. Não haverá sobre eles condenação. Lendo Apocalipse 20, verso 6, bem-aventurado, e lemos em Apocalipse 14, verso 13, bem-aventurado, mas aqui uma outra palavra é acrescentada: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Na primeira, não na segunda. Ai daqueles que estiverem na segunda ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. A palavra aquele não simboliza que apenas uma pessoa será salva, mas quer mostrar para nós que a salvação ela é totalmente individual, que cada pessoa deve estar convencida por si mesma, convertida por si mesma, deve aceitar a verdade por si mesma e vivê-la por si mesma. Não é apenas sobre aceitar a verdade, é sobre viver a verdade. Não se tornai-vos apenas ouvintes da palavra, porque quando nós apenas ouvimos e não praticamos, nós enganamos a nós mesmos. Bem-aventurado aquele que tem parte na primeira ressurreição. Por quê? Porque sobre este a segunda morte não tem autoridade. Amém. Nenhuma autoridade. Então haverá uma segunda morte. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e com ele reinarão os 1000 anos. Pergunta: se você morre bem-aventurado, se você morre santo, se você morre agradável e lindo aos olhos de Deus, qual condenação há para você? Nenhuma condenação. Eles serão chamados naquele dia filhos da ressurreição. Eles serão chamados de irmão dos anjos. Eles serão chamados, qualificados para herdarem a era vindoura. Irmãos, mas claro que houve um juízo pré-advento para determinar tudo isso. Logo esse dia chegará. Um dia que todo o caso será decidido, alguns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Muitos dos que dormem no pó, eles ressuscitarão. Eu não sei se eu estarei morto nesse dia. Não importa muito. O que importa é que se eu sou de Cristo. Porque se eu sou de Cristo, para Ele eu vivo. E se eu sou de Cristo, para Ele eu morro. Portanto, irmãos, quer nós morramos, ou quer vivamos, nós somos do Senhor. Irmãos, amados irmãos, logo chegará esse momento. O momento mais solene de toda a história humana. O momento que Cristo separará. Mas eu quero dizer para você hoje que há uma solução. Mas para que você seja filho da ressurreição. Isso é muito importante. Talvez o mais importante que eu vou dizer aqui hoje. Para que você seja filho da ressurreição. Não é eu que estabeleço isso, foi o próprio Deus. O seu nome deve estar escrito aonde? No livro da vida, no livro do céu. Esse é o requerimento. Não sou eu que disse isso. Jesus disse para Nicodemos: importa que o homem nasça de novo.
Nascer da onde? Da água e do Espírito. Quando nascemos da água, o nosso nome é escrito no livro da vida. Amém. Vá lá para Êxodo capítulo 32. Êxodo capítulo 32, título do sermão, membros do júri. Êxodo capítulo 32. Eu tenho uma pergunta para você. Quando essa decisão foi feita? Quando essa decisão foi feita? Já respondemos quem serão os réus, quem serão os júris. Agora a pergunta é, quando essa decisão foi feita daqueles que hão de herdar a era vindoura? Quem serão esses, né? Quando essa decisão foi feita? Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 32 e nós responderemos isso é muito importante. Você sabe essa resposta? Quando a decisão de Cristo foi feita? Daqueles que vão herdar o céu. Quando Cristo disse, opa, é agora, esses aí vão herdar o céu. Vamos lá, Êxodo capítulo 32, a partir do versículo 31. Todos se encontraram? Então eu disse que para sermos membros da era vindoura, nós precisamos ter o nome escrito aonde? No livro da vida. Versículo 31, lendo. Tornou Moisés ao Senhor e disse, ora, o povo pecou, pequeno pecado? Grande. Sabia que existe diferença de pecado e abominações? Ora, o povo pecou grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhes o pecado, ou se não, peço-te, risca-me do livro que escrevestes. Há um livro no céu, eu não sei que formato é esse, você não sabe que formato é esse, mas a Bíblia é muito clara em dizer que há um livro no céu. E a Bíblia vai além. Moisés disse, no livro que escreveste. Ora, um livro é para ser escrito. Então, há um livro no céu. Na minha época de colegial, isso aqui era um livro. Um caderno, uma caderneta, com páginas brancas, que você podia escrever, apagar, reescrever. E hoje nós temos o celular. Muitos de vocês têm um notebook, é chamado de um livro, mas é um computador. E na minha época, você precisava de um quarto na sua casa para ter todo o acervo, né, todos os livros do Espírito de Profecia. Hoje, no telefone, você consegue ter todos os livros no telefone. Então, eu não sei como é esse livro no céu, mas há um livro. E Moisés disse para Deus, perdoa os pecados do povo, ou se não, risca-me do livro que escrevestes. Qual que é a resposta de Deus? Versículo 33, riscarei do meu livro o quê? Todo aquele que pecar contra mim. Mas me escute com atenção, Deus não está dizendo aqui um pecado apenas. Esse pecado que Deus está dizendo é um pecado deliberado, proposital, constante. Eu riscarei do meu livro todos os obtusos, todos os incircuncisos de coração, todos os cabeças duras, eu riscarei do meu livro todo aquele que pecar, uma vida de desobediência, uma vida de impiedade, os ímpios que estão reservados para o juízo, 2 Pedro capítulo 2, verso 9, todos estes eu riscarei do meu livro. Vai lá para Filipenses, vamos falar um pouco mais sobre o livro da vida. É importante, irmãos, para estarmos com Cristo no céu, para julgarmos com Cristo durante 1000 anos. É importante, irmãos, nascer de novo. É importante ter o nome no livro da vida. É importante ser filho da ressurreição. Grave tudo isso. Filipenses capítulo 4, veremos um outro texto sobre o livro da vida. Filipenses capítulo 4, lendo a partir do versículo 2, amém? Filipenses capítulo 4, lendo o versículo 2, Paulo disse, rogo a Evódia e rogo a Sintique, duas mulheres que estavam desarmonizando e atrapalhando, sendo uma pedra para o avanço do Evangelho. Duas irmãs em Cristo que brigavam, rogo, e aqui é uma das poucas vezes que quando Paulo fala rogo, ele está realmente implorando, é um pedido do fundo do seu coração, rogo a Evódia, rogo a Sintique, pense concordemente no Senhor. E a ti, meu fiel companheiro de jugo, peço também que as auxilieis, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Paulo reconhece o esforço delas, e também com Clemente, e com os demais cooperadores meus, termine o verso, cujos nomes estão escritos aonde, igreja? No livro da vida. Paulo sabia, não só sabia, ele tinha certeza que o nome dessas pessoas estavam escritos no livro da vida. Mas quem são essas pessoas?
Leia o versículo 3, é muito claro. Os seus fiéis companheiros de jugo, os arautos do evangelho, cooperadores de Paulo. Paulo tinha certeza que os seus fiéis amigos que embaixavam Cristo Jesus e pregavam Cristo ressuscitado, eles tinham certeza que o nome deles estavam escritos aonde? No livro da vida. Mas sabemos que Deus disse para Moisés em Êxodo capítulo 32, verso 33, que eu riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. O que eu estou querendo dizer, meus irmãos, é que há um livro no céu, um livro este chamado Livro da Vida, e há centenas de nomes ali. Nomes estes daqueles que professam a fé em Cristo Jesus, aqueles que entregaram a sua vida a Deus. E há um processo, a pergunta era quando Cristo determinou que aqueles herdarão a cidade e aqueles não. Há um processo agora, irmãos, para determinar qual nome continuará ali e qual nome será removido. Há um juízo pré-advento, há um juízo que o nome já sugere investigativo. E quando você investiga, você está ali prescrutando, você está querendo entender, você está minuciosamente investigando, e há agora no céu um juízo investigativo. Sabemos disso de acordo com Daniel, capítulo 7, verso 9. A Bíblia diz que tronos foram postos, tronos no plural. O trono do Pai, o trono do Espírito Santo, o trono de Jesus Cristo. A Bíblia diz que tronos foram postos. Sabemos que o Espírito Santo está aqui na terra, mas o Espírito Santo também tem um trono, porque ele também é rei. E a Bíblia diz que tronos foram postos e o ancião de dias se assentou. Milhares de milhares o serviam e miríades de miríades estavam diante deles. A Bíblia diz que assentou-se o tribunal. Está em Daniel capítulo 7. Assentou-se um tribunal. Há um julgamento agora, irmãos. Assentou-se o tribunal e os livros foram abertos. Os livros no plural. Existem muitos livros no céu, tudo é anotado. E neste momento está tendo um juízo investigativo. E os anjos, missionários e comissionados por Cristo Jesus, ajudadores daqueles que hão de herdar a salvação. Hebreus capítulo 1. Estes anjos estão diariamente subindo e descendo, levando minuciosamente as informações coletadas da terra para o céu. E a minha pergunta para você é, e eu falo com voz suave, uma voz sensível para que você arrazoe. A minha pergunta para você é, por que você anda, irmãos? Eu quero trabalhar com a sua razão, não com a sua emoção. Pense. Por que você anda tão preocupado, eu e você, com as coisas meras, cotidianas, frívolas e passageiras dessa vida, quando o nosso nome neste momento está sendo analisado no céu? Neste momento. Começou no dia 22 de outubro de 1844. E o Apocalipse disse que Cristo colocou uma porta aberta que ninguém pode fechar. Esta porta é a porta do Santíssimo, que ele abriu, o único, aquele que venceu, o leão da tribo de Judá, que é digno de abrir os seus selos. Ele abriu uma porta. Essa porta, ele mesmo, Cristo, abriu com as suas mãos e adentrou para exercer a sua obra mais solene em favor nossa. 1844. Por quê? Vá para Tito. Por quê? Esse juízo investigativo. Por quê? Vá lá, Tito vai nos responder isso. Tito, capítulo 1. Por que existe um juízo de Deus? Por que existem livros? Não é uma pergunta interessante? Por que existe um tribunal? Por que existem membros do júri? Por que existe um réu? Devemos entender que Deus é um Deus de ordem e decência. E tudo é feito por um motivo. Por isso eu estou levando os irmãos aqui a raciocinar os porquê das razões. Tito capítulo 1, verso 16. Deus está entendendo quem é verdadeiramente dele e quem é da boca para fora. Todos encontraram? Jovem Tito. Leia o livro de Tito. Todos vocês são jovens, sua vida mudará. Tito era um jovem, acredito que com seus 16 anos quando escreveu. Porém, jovem, mas com conhecimento de um ancião. Tito capítulo 1, verso 16. Todos encontraram? A Bíblia diz, no tocante a Deus, professam o quê? E não tem um tanto de pessoas assim, que está lá na balada da noite, graças a Deus, que está lá fumando e bebendo, Deus é meu amigo. As trevas não se casam com a luz, e não há nenhum proveito.
Irmãos, nós somos filhos da luz, filhos do dia. Devemos estar sóbrios para o bem das nossas orações. No tocante a Deus, professam conhecê-lo. Entretanto, o quê? O negam por suas obras. Eles falam que conhecem a Deus, mas não agem como são de Deus. No tocante a Deus, é um texto muito severo, pesado. No tocante a Deus, professa. O que é professar? É dizer, é anunciar com a sua boca, eu conheço a Deus. No tocante, e todo mundo, você pergunta, todo brasileiro, eu sou de Deus, eu conheço a Deus. Graças a Deus, eu vivo por Deus. Mas não obstante, é um dos países com maior violência, promiscuidade. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto o negam por suas obras. E é por isso que são o quê? Abomináveis, o que mais? Desobedientes, e o que mais? Desaprovados, reprovados para qualquer boa obra. Uma tríplice maldição. E a primeira palavra é a pior, abomináveis. É algo abominável aos olhos de Deus, dizer que é dele e não se comportar como sendo dele. No tocante a Deus, professam conhecê-lo. E é por isso que é necessário um juízo, para Deus de fato determinar quem é dele verdadeiramente. Como Jesus disse para Natanael, esse é um verdadeiro israelita, cujo nele não há dolo algum. Para dizer quem é verdadeiramente de Deus e quem não é. Os fariseus, os saduceus, os líderes religiosos, os escribas, diziam ser de Deus, mas crucificavam o Filho de Deus. Não foi Roma que matou Jesus. Foi os judeus que gritaram, crucifique-o. E Cristo não voltou ainda, não é por causa dos pagãos, dos gentios, porque é a igreja que prega. Cristo não voltou por mim, Cristo não voltou por nossa culpa, porque nós não pregamos. Irmãos, há um juízo. Abra sua Bíblia em Apocalipse 20. Vamos lá rapidinho. Antes de Apocalipse 20, Apocalipse 3. Vamos para Apocalipse 3. Mais uns 20 minutos eu termino, tá bom? Apertem aí o cinto de segurança. Apocalipse capítulo 3. Apocalipse 3. Jó certa vez disse, a tua palavra prezei mais do que o meu alimento. Amém? A tua palavra prezei mais do que o meu alimento. Apocalipse capítulo 3, verso 5. Todos encontraram? O vencedor, qual que é a bênção para o vencedor? Uau! O vencedor, dar-lhe-ei o quê? Apocalipse 3, verso 5, leia comigo. O vencedor, dar-lhe-ei vestiduras brancas. E de modo algum, o que, igreja? Riscarei o seu nome do meu livro. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Então, Cristo tem um livro. Irmãos, perceberam isso? Cristo tem um livro e apenas os vencedores terão o direito de ter o nome nesse livro. O vencedor dar-lhe-ei vestiduras brancas. E de modo algum o seu nome será riscado do meu livro. Mas qual que é o pedido de Cristo? Que você vença. Apenas os vencedores, irmãos, da besta, do falso profeta, do anticristo, os vencedores do pecado. Vamos lá para Apocalipse 20, aqui eu termino o sermão. Eu vejo que os irmãos estão cansados. Vamos para Apocalipse 20. Eu vou encurtar o sermão aqui. Apocalipse 20. O vencedor dar-lhe-ei vestiduras brancas. E de modo algum riscarei do meu livro. Daniel capítulo 12, versículo 1. A Bíblia diz que ele tem um livro. E todos aqueles que estiverem com o seu nome no seu livro serão livrados da grande perseguição. Quando Miguel, o nosso arcanjo, se levantar para nos defender. Agora Apocalipse 20, verso 12. A Bíblia diz, vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono, um julgamento. Então abriram-se os livros. Ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. Aqui nós vemos vários livros, irmãos. Então abriram-se os, plural, livros. Há muitos livros no céu. E ainda outro livro, o livro da vida. Um artigo definitivo. O livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados como? Segundo as suas obras. Deu o mar os mortos que nele estavam. Que cena triste e lamentável. A morte e o além entregou os mortos que nele haviam. E foram julgados um por um de acordo com as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte. E todo aquele que não tiver o seu nome escrito aonde? No livro. Qual livro é esse? O livro da vida. Este também foi lançado para dentro do lago de fogo.
E eu fecho minha Bíblia como indicativo que nós chegamos no final da mensagem. Cristo certa vez disse para os discípulos: ainda há muito que eu quero vos dizer. Eu queria dizer muitas coisas ainda. Mas eu decidi por conveniente encerrar a mensagem aqui. Me perdoe, irmão, se eu falo muito. Eu queria falar muito mais. É bom a gente aprender essas coisas agora. E se humilhar perante o Senhor agora. Sabe por quê? Irmãos, dura coisa é cair na mão de Deus. A Bíblia fala isso. Dura coisa é. E o momento mais triste de toda a história humana será quando os mortos sem Cristo ressuscitarem na segunda ressurreição. As penas, as canetas e as palavras são fracas demais para trazer todo o significado desse dia. Os ímpios se verão tão perto da cidade, mas ali não poderão entrar. Porque quase salvo significa completamente perdidos. Verão o Salvador, as marcas da crucifixão. A Bíblia diz em Abacuque 3:3, raios brilham da sua mão e ali está velado o seu poder. Filipenses 3:17-20 fala que Cristo ainda carrega as marcas da crucifixão. E todos os ímpios verão o Salvador crucificado a quem eles rejeitaram. Deus eternamente carregará um vazio no seu coração, que brilhará como joias, representando todos aqueles que poderiam ter sido salvos, mas rejeitaram tão grande salvação. E eu desconheço, irmãos, eu desconheço tamanho amor. Um amor maior que de uma esposa, de um pai, de uma mãe. Cristo eternamente carregará as marcas do pecado, enquanto nós não teremos nenhuma mancha, nenhuma verruga. E os ímpios apenas naquele dia entenderão isso. Diante dos olhos deles não haverá esperança, felicidade, solicitudes e alegria. Apenas tristeza, pecado, vazio e morte. Eles verão seus entes queridos, verão seus amigos dentro da cidade santa, mas eles mesmos ali não poderão estar. Escolha hoje de que lado você estará no grande dia do Senhor. Resumindo, haverá um juízo. Juízo este que já começou, que culminará no terceiro e último juízo, o juízo punitivo, executivo. E neste dia, apenas aqueles que forem o quê? Lembrem-se, qualificados. Filhos da ressurreição. Aqueles que nascerem de novo e tiverem o seu nome aonde? No livro da vida. Apenas estes assentarão no tribunal celeste. E eu termino com o versículo 4 de Apocalipse 20. Leia comigo só esse texto, para encerrarmos a mensagem de hoje. Apocalipse 20, verso 4, fala do título do sermão. Os membros do júri. Vi também trono ou tronos no plural? Tronos. Vi também tronos, e neste sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. E apenas quando nós entendemos a importância desse verso, nós começamos a se comportar como pessoas diferentes. Ei, você não é qualquer pessoa. Você não é qualquer filho. Você é rei. Deus te criou para governar. Amém. Ele te constituiu reino e sacerdócio para Deus. Você vai sentar em trono, apenas rei senta em trono. Você terá coroa, apenas rei usa coroa. E aqui, numa visão majestosa do futuro, João viu tronos. E neste sentado aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi também os mortos, os decapitados por causa da palavra de Deus e do seu testemunho, tantos quantos não adoraram a besta e nem tampouco a sua imagem, mas viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Amém? Quer você estar diante do trono, quer você estar diante do mar de vidro mesclado de fogo, com harpas de Deus, cantando o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro? Quer você estar entre os 144.000? O convite é: venha. E não olhe para trás. Pegue no arado,
e não olhe para trás. Quantos aqui querem dizer hoje, Senhor, eu quero ser um membro do júri? Levante a mão direita. Quem aqui quer dizer, Senhor, eu quero ser um membro do júri? Amém. Fique de pé e ore comigo. Senhor Deus e bondoso Pai, te agradecemos, Senhor, pelo santo sábado. Te agradecemos, ó Pai, pelo envio do seu Filho e do Espírito Santo. Ao passo que Cristo ascendeu ao céu, hoje temos aqui conosco Deus Espírito Santo. E ao termos o Espírito Santo, temos toda a plenitude da divindade também. Como da mesma forma habita em Cristo, como habita em Deus Pai, sabemos que no Espírito Santo toda a plenitude da divindade também está. Porque a Bíblia diz que o Espírito de Cristo é o Espírito Santo, o Espírito de Deus é o Espírito Santo, nosso Deus único, também trino. Te agradeço, ó Pai, pelo Espírito Santo que está freando o coração humano para não cometer maiores atrocidades. Mas logo, ó Pai, Apocalipse 7, Apocalipse 10, Apocalipse 14 se cumprirá. Logo os 4 ventos da terra serão soltos, os 4 anjos afrouxarão as suas mãos, e os ventos de destruição cairão sobre a terra, as árvores serão danificadas, o mar será danificado, os rios serão danificados, e apenas aqueles que tiverem a marca do selo do Deus vivo, estes serão protegidos de desastrosa destruição. Cuide da tua igreja, ó Pai. Cuide de mim, cuide da minha família, cuide da família de cada pessoa que eu te peço, Senhor. E nos cele, Senhor, para que possamos ser membros do júri. Apenas aqueles que se qualificarem para a era vindoura, apenas aqueles que aceitarem o sangue de Cristo, apenas aqueles que lavarem as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, apenas aqueles que forem filhos da ressurreição e morrerem em Cristo, apenas aqueles que nascerem de novo e apenas aqueles que tiverem o seu nome no livro da vida, estes sim se assentarão em tronos. E durante 1000 anos ser-lhe-ão dado um grande privilégio de, com Cristo, decidir o grau de punição dos ímpios, dos anjos e de todo mundo. Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Ou não sabeis que havemos de julgar o próprio mundo? Quanto mais as coisas desta vida. Nos dê sabedoria, ó Pai, para lidar com as coisas simples dessa vida, porque durante o milênio, algo muito mais complexo nós haveremos de lidar. Nos dê sabedoria, ó Pai, unidade, e perdoe os nossos pecados. E nos ajude a perdoar aqueles também que nos devem. Te agradeço por tudo, Senhor. Abençoe essa igreja. Mande mais obreiros e mais trabalhadores para que a tua igreja cresça. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.